Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para ti que estás a ver isto em replay. Esta é a segunda live da primeira season dos Real Talks, Real Estate em Tempo Real. E para quem não conhece, eu sou o Daniel Batista, sou o diretor da DS Imobiliária do Barreiro e hoje temos convidado a Maria Forte. Eu vou só fazer aqui o convite para ela entrar, se me derem 10 segundos. E vamos começar. Esta é a segunda de 7 quartas-feiras. Vão ser 7 áreas da PNL com 7 convidados. Olá, Maria. Boa noite, estou muito bem. Como E Daniela? Principalmente porque, pronto, me colocou aqui assim, isto foi, a malta agora já sabe que afinal o convite, eu fui assim um bocadinho meio que, posso dizer uma asneira logo para começar, assim meio entalada, mas pronto. Bora para te apresentares. Olha, eu estava a dizer que esta é a segunda de 7. A primeira season tem como tema PNL e imobiliário. Vão ser 7 quartas-feiras com 7 convidados. Tu és a segunda. Eu gostava muito de agradecer por teres aceito o convite e por estares comigo aqui pelo menos durante a próxima hora, pelo menos até às 9. E se atrasarmos um bocadinho, mais um bocadinho. No último live falámos de sistemas de representação e como é que isso pode melhorar a nossa comunicação. E hoje vamos falar de níveis neurológicos, da pirâmide dos níveis neurológicos. Portanto, eu para começar, gostava que tu falasses um bocadinho sobre ti, que te apresentasses não só profissionalmente, mas também pessoalmente. O meu nome já a maioria das pessoas, aliás, aproveito para também cumprimentar quem está aqui. Aliás, tenho aqui eu sou mãe de 4 filhas e curiosamente tenho aqui também já uma das minhas filhas a dizer-me olá mamãe, olá meu amor, olá Vitória, mas também cumprimentar outras pessoas que estão aqui. De facto, eu conheço o Daniel porque uma das partes que eu desenvolvo é ligada a uma das marcas a que o Daniel também está ligado, onde dou formação e onde trabalho a área também de consultoria. Há mais de 15 anos que trabalho na área comportamental, ligada de facto à programação neurolinguística, à área das neurociências, e também costumo dizer que de facto eu vim para esta área para no fundo crescer, para me curar, e tem sido um privilégio, portanto, aprender diariamente e desafiar-me nesse sentido, e por isso também aqui estou, obviamente. Mas basicamente é isto de falar de nós às vezes é sempre, eu teria aqui estaríamos aqui o resto, pelo menos para contar histórias, e eu acredito que quando nós pegamos nos temas, não é, nas temáticas, e ao invés talvez de lhe dar uma roupagem tão técnica, não é, e desmistificarmos estes temas para que as pessoas os possam usar, eu acho que tem sido também uma abordagem que eu tenho procurado fazer, porque a minha especialidade toda não é a área imobiliária. Aliás, eu tive o privilégio ainda de entrar, embora de fugida na live, mas depois estive a ver a live com a Marina, e de facto ter essa oportunidade de aprender com alguém que está há tantos anos na área é um privilégio. Mas nós somos pessoas, não é? E, portanto, como pessoas que somos, nós acabamos por ter as percepções, ter esta possibilidade de usar ferramentas que acabam por nos levar a outros patamares e a aprender com isso. E eu acho que este trabalho também que estás a desenvolver acaba por levar esta informação, portanto é isso que eu hoje espero nesta conversa, menos técnica também, embora tenha como base, sem dúvida, esta ferramenta que é poderosíssima, não é? Que poderemos utilizar não só nesta área que tu desenvolves, mas porque na realidade são pessoas, e aprender e perceber, porque hoje em dia nós temos, não é? É um mercado tão, como se fala, tão menos fácil, talvez mas disso falarás tu, que se nós tivermos esta percepção de saber olhar para o outro, não é? Que é disso que se trata, na realidade, talvez possa ajudar um bocadinho mais. Então diz-me lá, eu no último live, como era o primeiro, fazer uma breve introdução à PNL, como é que ela surgiu, o que é que era.
Mas hoje tenho gostado em saber o que é a programação Olha, probabilística para ti. sim, eu por acaso achei curioso. Para mim, eu esbarrei-me, como eu costumo dizer, com a PNL, portanto, em 2008, curiosamente em Leiria, onde estou, onde habitualmente eu sou da Figueira, natural da Figueira da Foz, com raízes em Montemoro Velho, mas vim para Leiria em 2008. Em 2005, aliás, portanto em 2008 tive a sorte enfim, cruzar com alguém que trabalha nesta área e que é também uma referência. E na altura eu entendi que, sem dúvida, porque a minha área de formação de base é o marketing, eu formei-me no IPAM, depois especializei-me em marketing de serviços, fiz também, ingressei portanto, no mestrado, mas a verdade é que eu percebi que havia muito a minha necessidade de eu entender o porquê das pessoas, ou seja, o porquê que as pessoas tomavam determinadas decisões mediante uma situação que era comum para várias pessoas. E posso dizer que foi nessa descoberta dos porquês, aliás, eu hoje ainda continuo, não é? Num outro prisma, principalmente com as pessoas que tenho à minha frente, como sabes, mas a realidade é que a PNL trouxe-me uma visão muito mais abrangente de nós não sermos de facto apenas aquilo que era condicionado, portanto, e num sistema que nos levava quase a seguir uma espécie de rebanho, não é? E deu-me a possibilidade de descoberta acima de tudo de mim. Eu esse caminho eu faço sempre no sentido primeiro para mim e depois de o levar aos outros. E, portanto, a PNL permite-me não só perceber a forma como comunico e porque é que comunico de determinada forma, não é? E porque é que eu recebo a informação. Deu-me para perceber, enquanto mãe, tem-me trazido, houve uma aprendizagem gigante, porque ser mãe de 4 filhas, mulheres, portanto, devo dizer que lá em casa até a gata é uma gata, o que também não é fácil. E então, Eu só tenho, eu só tenho um com 2 anos e acho que muda brutalmente. Com e 4 sabes então. que depois traz-nos uma responsabilidade, porque na verdade eu levo esta linguagem, portanto, esta forma também de abordar e de trazer para a vida, para elas, não é? Porque não há outra forma, portanto, eu levo-as comigo, elas costumam ir comigo também às formações, e portanto isto começa a ser quase aquilo, portanto, não há outro formato de tu não vivenciares isso primeiro para ti, para depois então, de facto, levar aos outros. Também percebi que nesta minha busca dos porquês, não é? E deste meu autoconhecimento, que foi aí que começou o meu autoconhecimento, entendi que se calhar poderia criar aqui também outros formatos, não é? De abordagem, de trazer a PNL para dentro das salas e para dentro da vida das pessoas. E tem sido um bocadinho, eu adoro também escrever, e tenho criado muitos conteúdos nesta área para formatos vivenciais e imersivos, ok? Onde uso de facto a programação neurolinguística, mas não só, mas essencialmente é uma base, não é? Que me permite, portanto, algum conforto para depois ir de encontro àquilo que as pessoas vão buscar, porque na realidade nós todos temos necessidades diferentes em função do nosso mundo, não é? A verdade é essa. Claro. Então, e Sim. vamos lá ao tema. Níveis neurológicos. Né? Isto é, basicamente, e em palavras simples, é a maneira como nós funcionamos. É um bocadinho como tu pegas os níveis, eles foram descobertos através da modelagem, não é? De um senhor que tu referenciaste a semana passada, e quando ele começa neste processo de modelagem, ele percebe que as pessoas atingem, ou seja, recebem os tais sistemas, não é? A tal representatividade da comunicação, da forma como nós, que têm vários níveis, ou seja, nós encontramos, é como se nós tivéssemos aqui formas de acolher essa informação em função não só do local, não é, do ambiente, se começarmos na base, mas depois em função de como geramos o nosso comportamento através disso, da forma como nós acreditamos, do tal porquê, e depois da forma como nós recebemos essa informação, naquilo que nos tornamos e naquilo que queremos deixar. Ele depois também deu aqui uma outra forma de ver isto, que é se nós invertermos isto na recepção do ter, não é? Porque o ser humano, nós acolhemos muita informação para ter, mas quando nós passamos à percepção de ser e de olharmos isto para nós, não é? E não em relação também ao outro, na verdade inverte-se o quê? Que se eu começar a trabalhar quem sou,
eu depois consigo alterar todos os outros níveis e, portanto, isto funciona de uma forma, de facto, quase, não é automática, naturalmente, mas eu mudo a minha percepção e a minha forma de ser. O que é que isto também quer dizer? E voltando aqui, e precisamos de ir aqui à parte também do tema que tem a ver com a área do imobiliário, não sendo eu, obviamente, e não sou especialista nesta área, tu tens aqui, vais ter aqui pessoas que eu admiro muito, não é? E, portanto, mas na verdade, eu acho que o consultor desenvolve uma arte, que é a arte de vender. O fecho, quando nós olhamos para aquilo que é de facto esta área, eu acredito que quem nos está a ouvir e se estiver ligado a esta área, já agora denuncie isso, faz favor, vocês reclamem se eu disser alguma barbaridade, porque eu assumo que é pessoas para mim e, portanto, eu acho que vender também, e na vossa venda, que é uma venda tão especial, é a capacidade que vocês têm, de facto, de mudar a percepção do cliente da necessidade que ele tem face àquilo que vocês lhe querem mostrar. Portanto, isto é um bocadinho o meu entendimento. E mais, isto leva-nos a quê? Que se nós tivermos esta capacidade de perceber, não é? Porque tu, a semana passada, falavas com a Marina da questão da maneira como a comunicação é feita, não é? Mas eu não posso, porque onde é que eu recebo a comunicação? Portanto, isto está ligado, não é? E, portanto, por isso é que é tão importante. E, de facto, quando eu percepciono a minha comunicação em função de um mapa. Portanto, aliás, o Diltz aquilo que fez foi pegar nos pressupostos da PNL, não é? Os pressupostos, e classificou-os quase por níveis, atribuindo-lhe vários níveis de percepção para incluir, para nós recebermos essa comunicação, não é? Portanto... Eu imprimi aqui uma imagem da pirâmide, porque não consigo partilhar bem. Mas eu vou abrir agora, aqui quando estava aqui também já agora. Direto, ok, para nós discutirmos, sim. Percebi que se eu a mostrar, as letras vão aparecer ao contrário, não é? Sim, mas toda a gente, mas eu acho que toda a gente consegue ver. A ver. ideia que eu quero dar geralmente, no geral, isto é uma pirâmide, não é? Que tem uma parte mais consciente e uma parte mais inconsciente, e que começa na base com o mundo exterior, que tem a ver com onde é que eu estou, quando é que eu estou, com quem é que eu estou, ao que é que eu viajo, não é? Sim. Acima disso... Não, diz, continua o teu raciocínio. Acima disso tem o comportamento, que é como é que nós nos comportamos dentro no sítio onde estamos, não é? E que vai para chegar lá, para nós percebermos o que é o comportamento, devemos perguntar-nos o que é que nós fazemos, não é? Acima disso, e porque isto está tudo interligado uns com os outros, são as nossas habilidades, as nossas capacidades e isso é a nossa maneira de fazer as coisas, como é que eu faço aquilo que faço, do que é que eu sou capaz de fazer. Sim. Eu até diria, talvez, eu pensei aqui numa forma, confesso que, dado que isto é um tema, não é? Toda a gente fala dos níveis neurológicos e tu, através dos níveis neurológicos, consegues inclusive perceber onde é que está enraizada, imagina uma compulsão de alguém, ou seja, tu consegues, isto leva-nos a uma viagem gigantesca, portanto, e é preciso ter aqui, por isso é que eu acho que temos que desconstruir isto. E eu pensei, se nós pensarmos na questão do tempo, não é? Para começar, e porque para quem trabalha nestas áreas é importante que eu tenha aqui níveis de aprendizagem. Eu acho que era interessante se nós criássemos isto. Talvez eu ia-te... E, portanto, nesse nível que tu falaste, que é o nível 0, vamos lá, não que ele não nos dê aprendizagens, mas o ambiente é a base. E sabes, eu até gostava de partilhar aqui uma situação que é esta. Eu costumo brincar e dizer que nós não mudamos ninguém. Nós não temos essa capacidade e muitas das vezes há promessas, mas eu costumo brincar e dizer que se nós quiséssemos de facto ajudar a mudar alguém, talvez se o mudássemos de ambiente, nós conseguíssemos gerar logo ali o quê? Uma mudança de comportamento, por sua vez, uma mudança nas suas capacidades, porque ele vai ter que se adaptar, vai ter que gerar conhecimento para se adaptar e para estar naquele ambiente diferente e automaticamente ele vai mudar a sua crença ou a sua capacidade de ver aquilo, do porquê, não é? E automaticamente vai-se mudar porque ele tem esta necessidade de o fazer, ok? Porquê é que isto se torna ainda mais importante também e como é que nós podemos gerar isto nesta área do ter? Porque é assim, se eu quero comunicar a alguém, se eu quero, de facto, imagina um cliente comprador,
se eu não atender a percepção das suas necessidades e se não tiver esta capacidade de entender qual é o ambiente onde ele gera o comportamento dele, eu provavelmente posso lhe estar a mostrar algo ou a querer induzir algo que não é de facto. Portanto, eu antes de comunicar com ele, até de usar os tais meios, os tais sistemas representacionais, de perceber se a pessoa é mais visual, é mais sinestésica, eu tenho que talvez entender de facto como é que é a vida daquela criatura, não é? Em que patamar E principalmente uma outra coisa, a sua necessidade. Eu acho, por isso é que eu há bocado comecei com aquela frase, embora um bocadinho, uma frase feita, que vocês enquanto vendedores, chamemos, não é? Enquanto estadia de venda, estão a induzir também uma perspectiva de necessidade daquele cliente. Porquê? Porque muitas das vezes é preciso fazer isso, porque se tu não tiveres a capacidade de o fazer, tu podes estar a inverter aqui formatos até de necessidade e de procura do trabalho que vocês têm, porque vocês têm aqui várias formas, não é? Isto a nível da entrega para chegar àquilo que seria a linha, não é? O formato final de uma venda, porque é aí que vocês também concretizam o resultado, portanto é aí que vocês celebram todo este trajeto e que sem dúvida eu vou-te dizer, se calhar o imobiliário é sem dúvida uma das áreas que tem uma maior necessidade, porquê? Porque vocês geram, repara, vocês trabalham com aquilo que é de facto o físico do ter, mas depois na necessidade daquilo que é do ser, e vocês têm que fazer este trabalho em paralelo para depois então aplicar a vossa comunicação. E acima de tudo o quê? Também perceberem como é que vocês próprios se colocam no negócio e como é que vocês estão a conhecer. Portanto, isto está aqui, eu acho que uma pessoa que desenvolve esta área e se entrega e que acredito que só o faz quem realmente tenha esta capacidade, portanto, eu admiro por isso mesmo, porque eu acho que se converge aqui numa série de conhecimentos também. E, portanto, eu estava-te a dizer que o nível de base, que o ambiente, não é? Que é o aprendizado, vamos lá, a aprendizagem, por assim dizer, que seria a base, na realidade, ele não provoca grandes... é assim, é quase uma coisa muito literal, não é? De pergunta-resposta. Quando nós passamos... Diz? é aquilo, Exatamente. é Portanto, aquilo que está à minha volta. Verdade. Ou seja, tu não tens aí uma percepção, é por aquilo que tu vês, é por aquilo que tu sabes, é algo mais direto. Quando nós começamos a subir na pirâmide, não é? E no nível de aprendizagem, de querer perceber a pessoa, tu aí sim já começas a ter, as dificuldades podem de facto, portanto, aumentar e se calhar obriga, embora vocês fazem-no muitas vezes até de forma intuitiva, não é? Que é se calhar outro dos... enfim, é outro sentido que nós, que aliás a Marina, eu acho que na altura ela até brincou e disse, vamos ficar aqui só com os 5 sentidos, mas que às vezes, muitas vezes também é intuitivo na conversa, quando temos a percepção do outro, mas precisamos ter esta capacidade e se calhar por isso é que é tão importante esta área, por isso é que tu próprio, não é, já buscaste tanto essa formação, porque com certeza tu próprio tiveste a necessidade de entender que não basta só ter esta percepção da análise daquilo que nos chega, não é? Portanto, mapa não é território, é o primeiro pressuposto da programação neurolinguística que nos diz que de facto eu preciso de perceber o mundo do outro para conseguir depois então chegar realmente àquilo que ele quer e que não seja apenas um conceito do que eu acho que ele quer. Porque então entramos aqui no achismo e por isso é que, e hoje em dia, cada vez mais, até porque as pessoas, eu acho que muitas das vezes elas não sabem bem, elas atendem critérios e nós temos que cada vez mais subir mais na pirâmide para perceber, para quê? Para chegar a um nível de crenças, não é? Quando tu chegas a um nível de crenças e consegues atender critérios de crenças e valores, e tu vais falar disso, não é? Com alguém que eu também admiro muito e que aí, sem dúvida, tu já estás uau, ok, eu aqui já estou numa zona de conforto porque tu já atendes critérios em que mexem verdadeiramente com aquilo que é o poder da decisão da pessoa de ok, é isto mesmo que eu quero. Sim, sim. O que interessa mesmo para a pessoa, não é? Porque era o que eu ia dizer. Nós temos o mundo exterior, temos o ambiente, não é? Como estavas a dizer. Acima temos o comportamento, depois temos as capacidades e as habilidades. Depois começa a parte subconsciente.
E a parte subconsciente, o primeiro nível, são os valores e as convicções, como estás a dizer, as nossas crenças, as nossas normas, que são porque é que nós fazemos Sim. aquilo que fazemos. Depois temos, acima disso, a nossa identidade, não é? Que é quando nós falamos ao nível Sou, do não é? ser, como tu estavas a dizer há bocado, que é eu sou, não é? Eu sou aquilo. E acima disso temos o último nível, que é É para qual é quem que é o mais? É fim porque é que eu pelo faço? qual nós fazemos Olha, aquilo que eu fazemos, né? Ou atendo, seja, embora tu estavas aí a dizer das crenças, porque é que eu faço, mas eu acho que aqui neste nível do legado, não é? Há quem fala em legado, nível de espírito, enfim, para quem mais, enfim, depende. Eu costumo dizer que é quando nós chegamos à capacidade, mas isto até para quem está a desenvolver, não é? Porque nós podemos fazer a leitura dos níveis neurológicos e nós estamos aqui um bocadinho a cruzar isto, que é, enquanto consultor, enquanto portanto, profissional da área, não é? Como é que eu me coloco nisto e como é que eu retiro daqui o meu conhecimento para primeiro me conhecer, para depois então poder analisar quem tem à minha frente, não é? É isso que se trata também, e poder depois apresentar. Mas a nível é porque é que eu faço o que faço, é para quem mais, porque é que eu realmente continuo para que fim qual é é o fim, que eu de facto o faço, não é? Sim, qual é o voltando aqui propósito? agora ao segundo nível que tu estavas a falar, né, que é o nível, portanto, o nível do comportamento, ok? Um, eu acho que quando nós, porque é que é importante, ok, eu no ambiente eu percepciono como é que eu, e agora vamos aqui dirigir-nos apenas à parte do consultor também para não, se calhar, para ser mais fácil, ok, é eu ter aqui, Deixa-me só antes disso, deixa-me só dizer uma coisa importante para as pessoas conseguirem entender aquilo que nós vamos falar até ao fim da live. Um, Cada nível da parte mais baixa vai gerar mudança nos níveis acima. E uma mudança no nível superior vai obrigatoriamente gerar mudança e transformação em aliás, quando todos tu os níveis tens abaixo. essa função. Não é? E isto é porque normalmente o conflito que existe, qualquer conflito que exista, seja entre de nós para nós mesmos ou com outra pessoa, esse conflito raramente pode acontecer, né? Às vezes mudar de ambiente resolve a situação, mas o conflito resolve-se quase Sempre, sempre no aliás, nível superior. naturalmente. Mas quando eu tenho a percepção e já estou, e posso fazê-lo pelo inverso, aliás, foi assim até que começámos a falar logo quando foi o arranque da live. É assim, quando eu percepciono e sei exatamente o ambiente em que eu estou, como é que eu reajo a esse também ambiente que me encontro e de que forma é que esse ambiente me afeta, eu posso gerar ali algumas mudanças, não é? Que possam influenciar-me na minha maneira de agir. E se eu faço isso, eu automaticamente passo a quê? Eu então vou para a parte do comportamento, e que também é uma percepção de ter, não é? Direta, e posso fazer pequenas alterações. E até o faço de forma muito clara. Até os primeiros três níveis, como tu dizias e bem, são aqueles níveis em que eu consigo, de alguma forma, ter uma percepção muito, acho que até clara, não é evidente, enfim, clara para quem é mais visual, mas sentida para quem é mais sinestésico, e evidente, se calhar, para quem é mais auditivo, mas eu consigo ter esta percepção, ok? Eu analiso-me à volta, eu percebo, inclusive, com quem, ou seja, o ambiente, as pessoas que eu tenho, e é em função daquilo que estou a construir e daquilo que quero, ok? Quando eu passo para o segundo nível, que é o dos comportamentos, que é eu analisar, não é? Como é que eu faço, como é que eu estou a desenvolver, ok? E percepciono isto, eu tenho aqui a possibilidade de fazer estes ajustes. E neste comportamento e neste ambiente eu posso ter outra percepção que é o quê? Ok, será que eu tenho as capacidades, as skills, as capacidades, aquilo que eu preciso para dar resposta, exatamente, É o nível para acima. dar resposta a esta alteração ou a este ajuste de comportamento e ao ambiente onde estou? Então eu passo a buscar, ok, falta-me esta ferramenta, ok, eu agora quero me tornar uma pessoa na área da comunicação, ser aqui um bocadinho, aliás, aquilo que tu estás a fazer, não é? Tu acabaste por ter que aprender aqui alguns ajustes, tu usaste, não é? As tuas ferramentas também, as tuas habilidades e foste em busca delas para conseguir estar com este nível. Há esta percepção até em relação àquilo que estamos aqui hoje a fazer, não é? Neste live. Okay? Quando nós passamos a esfera do conhecimento, automaticamente aí nós já vamos para outro nível, direi eu, embora outro nível, mas outro nível também, que é na percepção também do ser, ok? E que tem a ver com o quê? Com as tais crenças. E aqui eu acho que pode haver aqui eu acho que pode haver aqui a fase menos fácil,
tem a ver com o quê? Porque crenças é aquilo em que nós acreditamos, verdade? É naquilo que eu acredito, mas muitas das vezes aquilo em que eu acredito não é aquilo que foi gerado por mim, são crenças que eu trouxe do meu ambiente, de comportamentos que eu gerei mediante esse ambiente e que muitas das vezes foram traduzidos por quem? Por pessoas que tinham poder sobre mim. Se eu for à história ou à vivência que tenho atualmente. Há aqui uma série, embora nós, portanto, está aqui várias sequências, ok? E de facto esta... Também vamos falar de crenças com o Carlos Diz, não? Não é? Com o Miguel Ferreira. Vamos falar de crenças. Yeah. Vamos falar de crenças com o Miguel Maravilhosamente Ferreira. bem, aliás vou estar a sério e eu acho que, por isso eu vou só identificar, sim, na verdade, eu estou numa posição muito confortável, porque os níveis traduzem tudo aquilo que tu vais falar com as pessoas, não é? Porque, aliás, os níveis existem, aquilo que tu falaste com a Marina, portanto, é o sistema representacional que tu atinges, portanto, mediante a atribuição destes níveis, não é? Através da modelagem que o senhor lá fez lá atrás, portanto, na era quando surgiu a PNL e através daquilo que eram os pressupostos. E havia aqui, eu acho que havia aqui uma necessidade, vamos criar aqui uma hierarquia para nós percebermos como é que vamos subir aqui, como é que podemos evoluir também, não é? Onde é que podemos entrar mais dentro, porque, como tu disseste há pouco e bem, tudo isto é muito influenciado pela parte exterior, externa, não é? Mas que tu também controlas, porque na realidade tu controlas aquilo que dizes e aquilo que fazes. Portanto, neste tu não controlas os outros e, portanto, é nesta esfera que é importante que tu reconheças realmente qual é, em que nível é que tu podes ajustar e talvez nestas partilhas que as pessoas possam perceber o quê? Ok, espera aí, a minha comunicação, eu não tenho estado a gerar este tipo de comunicação, eu não tenho tido esta percepção. Mas porquê? Porque no ambiente onde tu estás não tem sido necessário ou porque efetivamente tu não tens esse conhecimento e precisas então de gerar o tal comportamento que te leva ao conhecimento ou não basta tu mudares enfim, a forma como fazes para então ir ter também esse resultado. Isto é muito... Podemos dar um exemplo simples, né? Como tu estavas a dizer. Uma pessoa que esteja, por exemplo, mal na empresa onde está, não é? E normalmente nós tendemos, e até eu, já com 3 ou 4 anos de PNL, ainda por mim muitas vezes, ou quase sempre em modo automático, né? E às vezes acontece qualquer coisa e nós ficamos ali presos no mesmo nível neurológico, né? À procura de uma solução. Só depois, quando eu percebo, ok, para lá, isto se calhar resolve-se no nível acima, aí é que eu vou procurar uma coisa diferente. Uma pessoa que esteja mal na empresa onde está, vai requerer um comportamento diferente, que é mudar de empresa. Né? Muda-se o ambiente, é um comportamento. Depois chegaste à empresa nova. Epá, esta empresa aqui, eles são mais exigentes, são isto, são aquilo, também não estou a gostar de estar aqui. Ok, podes mudar outra vez e andar sempre nisso. Ou então podes pensar, ok, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que saber fazer para conseguir trabalhar nesta empresa e ter bons resultados. Aliás, até porque tu depois geras padrões de comportamento, não é? No segundo nível, o que acontece muitas das vezes, e pegando nesse exemplo que é fantástico, é que muitas das vezes isso é gerado por padrões de comportamento que tu geraste ao longo da tua história, que se tu fores a entender, eu acho que é muito mais precavido e até investires esse tempo não só em perceberes primeiro como é que tu geras isso e como é que tu tens gerado isso, e não logo ir, de facto, pensar que é fora de nós que está a resposta, porque não é, na realidade, tu podes mudar o sítio, mas se continuas com o mesmo desafio, com a mesma situação que te gerou, seja ela tendo vindo ela através de uma crença, o que seja, não vou agora particularizar, mas se tu não gerares essa alteração em ti, tu não vais, por isso é que aí, por exemplo, quando tu chegas a determinadas alturas, às vezes há pessoas que andam ali e chegam a uma altura, têm a capacidade de gerar um autoconhecimento, de saber, ok, sou eu que preciso mudar, e quando ela tem esta capacidade, o que é que ela faz? Ela muda tudo o resto. Okay? Que é a tal história da situação inversa de conseguir adaptar. Porquê? Porque ela quando pensa e diz, ok, sou eu, é em mim, e muda, ela automaticamente já gerou, portanto, a crença, não é? Ou o valor que o faz ter essa percepção, trabalhar nisso e automaticamente adquirir ou o conhecimento ou usar o recurso que tem dentro de si, porque muitas das vezes nós temos os recursos dentro de nós, não é? Não estamos a saber usar. E automaticamente muda o comportamento e, por sua vez, à volta,
a visão é outra, não é? Isto tem muito disso. E eu tenho que dizer às pessoas com quem falo sobre estes assuntos que às vezes há subtilezas no discurso das pessoas que nos dão pistas para o nível neurológico que eles estão a falar, para o nível neurológico em que está o problema que eles estão a referir, não é? E nós, se os queremos ajudar em alguma coisa, temos Pronto, que os tentar aí puxar já para o estás a nível entrar assim. na tal, na outra parte que é da análise, por exemplo, do cliente, não é? E que eu acho que também é, ou seja, Ou, ou até no sim, nosso dia a dia, não é? Por exemplo, nós temos uma agência sim, com a imobiliária que os equipa, por consultores exemplo, estão aqui, sim, há coisas em que ok. eles e tu sabes que Uhum. das formação a esta marca, e já ouviste de certeza N consultores dizerem que não conseguem fazer explosivos, ou que está Sabes, muito difícil de sabes, angariar, é ou que verdade, é verdade que é um desafio. Eu nem conseguem atendo, não pá, é? eu costumo brincar, não é? Eu para saber, eu até brinco com esta história dos níveis a dizer assim, eu para atender uma dificuldade dessas, eu teria que calçar os teus sapatos, não é? Portanto, colocar-me no teu ambiente, para gerar o comportamento, que é a forma como tu ages perante a dificuldade, para, por sua vez, atribuir um determinado pensamento, seja ele crença ou o que seja, para então me afirmar e ir em busca disso. Mas eu também considero, e agora indo mais direto àquilo que tu acabaste de dizer, e nomeadamente com as equipas, não é? Uma das percepções é o quê? É que nós trazemos da nossa vida, portanto, daquilo que somos e de outros contextos, não é? Os tais padrões de comportamento que são gerados nos ambientes em que estamos fora. Quando vimos para um ambiente de empresa ou num formato destes imobiliário, eu acho que nós também temos de ter esta capacidade de observar, não é? De criar aqui este tal papel, que no fundo é isto que nós também estamos aqui a fazer os dois. É colocarmos aqui num papel de observação para entender vários papéis que de facto podem existir dentro deste âmbito que é a percepção da pessoa, não só dentro da equipa, mas na questão também do cliente, não é? De quem está à nossa frente, porquê? Até por uma razão, porque as pessoas, não é? Têm logo o que é que elas fazem em regra geral, ok? O cliente avalia muito a nossa realidade, o ambiente onde nós estamos. A primeira percepção, se nós, repara, o que é que tu chegas a um sítio e qual é o canal, portanto, é aquilo que tu observas, não é? Aquilo que tu vês, portanto, usamos, independentemente de seres mais visual ou teres uma percepção, mas depois a maneira como tu apreendes e sendo este o primeiro, enfim, o primeiro sistema que usamos, nós temos inclusive que se calhar pensar realmente em que ambientes estamos, não é? E como é que nos apresentamos. Eu acho que as equipas fazem também muito isso. Eu não sei qual é a tua percepção disto, mas é gerado aqui quase no fundo, que tem a ver com a leitura deles e com a história, com as crenças, enfim, por aí vai, mas atribuem-te muito isso. E eu acho que nós temos que ter esta capacidade cada vez maior, sejamos nós líderes, sejamos nós, porque eu acho que somos todos, não é? Mas sejamos porque somos de nós próprios, acima de tudo, mas estejamos em que papel estivermos, de termos esta capacidade, se calhar, pegar nestas ferramentas e ter aqui uma cábulazinha ao lado e não só ouvir isto, mas pensar assim, ok, o que é que isto agora me traz? De que forma é que eu preciso olhar para isto? Deixa-me cá refletir, de facto, como é que está, ou seja, como é que eu vivo isto dentro dos ambientes que eu frequento. Porque nós não frequentamos. Pá, eu escolhi, eu estou aqui no meu escritório, não é? Eu escolhi, não foi por acaso que eu também, há aqui eu já estou a criar um bocadinho toda esta ligação de comunicação que nós também estamos a estabelecer. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, nós temos que ter essa consciência da maneira como usamos, como criamos. Nós não podemos só ser mais um, de todo. E, portanto, cada vez mais a exigência, não é? De quem está do outro lado, no critério, na tal. E eu acho que, por exemplo, fala-se muito no imobiliário, classificar o cliente, não é? Aliás, qualificar, desculpa, Qualificar, qualificar. qualificar, não é? E a Marina, ela não me estará a ouvir, espero eu, que é para. Mas, pá, eu acho que esta questão da qualificação passa muito por usar todos estes recursos que tu estás aqui a partilhar e que são imprescindíveis. E nós até já brincámos com isso, tu sabes, não é? Que as necessidades de alguém
não são meros achismos da minha parte, não podem ser. E nós ainda temos muito isso. Porquê? Porque as pessoas não vão mais fundo, não param para pensar o quanto é importante eu pegar de facto e perceber que o ambiente que é meu não é o ambiente que é gerado no outro e que a minha percepção não pode ser uma mera percepção se eu não avaliar e se eu não tiver esta capacidade de ver e de analisar o outro. E portanto, e tudo começa em mim, isso é garantido, porque eu só mudo, portanto, quando me disponibilizo para tal, para depois eu sentir isto, porque eu vou-te dizer, estes termos, estas ferramentas, não é? Na prática, muitas das vezes, quando nós tiramos as formações, a dificuldade é, ok, e agora e tu vais ter, de facto, o Miguel que dá, ele certifica pessoas, não é? Portanto, a percepção dele, se calhar, nesta partilha. Sim, nesta partilha técnica talvez vai de certo dar outra apoio e vai inclusive fazer uma coisa, que é este casamento, esta ligação entre aquilo que são os sistemas, a parte da comunicação, da linguagem, chamemos-lhe assim, e depois dos níveis, não é? Mas na realidade o que eu quero dizer com isto é que nós temos... Diz. Deixa-me só dizer às pessoas que nos estão a ouvir e que vão ouvir depois. Com a Carla Afonso vamos falar sobre o modelo de comunicação e linguagem. E a Carla última, antes da Carla é o Vitor com valores, antes da Miguel com crenças. E para a semana, pronto, temos a Ana Moita de Matos para falar do papel do observador. Mas seguindo a Filipa para definir objetivos. Portanto, isto acabam por ser temas eles estão muito ligados. Que estão muito ligados. Eu acho que o que é importante talvez reter, não é? Nesta partilha, é nós entendermos de que forma é que estas ferramentas, que parece que são avulso, mas que não são de maneira nenhuma, porque elas estão todas ligadas, como é que eu me coloco nisto e de que forma é que eu posso usar isto para realmente, no meu dia-a-dia, e como tu dizias e bem, eu ter a capacidade de, quando vou desenvolver o meu trabalho, eu não vá lá de forma automática, que entre nesta questão do piloto sem ter a percepção da maneira como eu desenvolvo de facto a minha tarefa e da maneira como eu reajo perante o outro, porque isso já não existe e acho que nunca existiu, embora eu acho que houve alturas em que as pessoas tinham a percepção e que achavam que realmente, essas cenas, essas coisas, isso não tem nada a ver. Nós temos é que nos tornar especialistas, ou seja, naquilo que fazemos, e ter esta capacidade de olhar para o outro, primeiro de me saber enquadrar a mim, não é? Para eu perceber, ok, onde é que estou, como estou, quem sou e para onde quero ir, porque no fundo os níveis vão-te dar as respostas ao contexto para chegares aos tais objetivos e à maneira como tu desenvolves todas essas características, não é? Mas a verdade é que... Eu por acaso nunca o fiz a outras pessoas, mas tu de certeza já fizeste. O exercício da programação neurolinguística para alinhar níveis neurológicos é exatamente isso, não é? É tu partes da base da pirâmide, passas para o comportamento a seguir, passas para o nível que é o comportamento, depois passas para o nível que são as habilidades, depois passas para os valores, depois passas para a tua identidade, depois vais à tua missão. E depois com esse conhecimento que tu geraste até aí, anda para baixo, volta para trás. Né? E que mudança era exatamente isso que eu te queria dizer. Tu antecipaste que era, ou seja, tu perante todos os outros lives, o que vai acontecer é que tu vais, é como se tu tivesses a dar às pessoas a possibilidade delas de começarem a desenvolver um trabalho, de elas entenderem exatamente o estado em questão, não é? O seu estado, no fundo, atual do hoje, e de entenderem que o tal ambiente, passarem nível a nível, ok, que tu já falaste, perceber como é que reagem perante aquele ambiente em função de um determinado objetivo e subir na pirâmide para perceber o que é que ele... Até porque eu digo, há aqui outra questão, inclusive, imagina, nós agora estamos a falar isto de uma forma generalizada, mas tu podes aproveitar os níveis neurológicos, há bocado falava de compulsões, não é? Eu poderia aqui dar um exemplo que eu acho que poderia ser engraçado também, que é, imagina, uma pessoa que rói unhas, não é? Podemos entrar aqui agora numa coisa engraçada, que é, as pessoas às vezes falam muito, então, mas é possível eu perceber ou tratar? Sim, depende onde é que está enraizada, de facto, essa compulsão, não é? Esse vício, chamemos-lhe assim, diz, e onde é que ele foi gerado? E quando eu tenho a interseção aqui de uma série de mecanismos, onde ele foi gerado, ok? E onde eu o alimento,
E se, naturalmente, se eu subir na pirâmide e se aquilo for gerado ao nível da identidade, que tem a ver com uma percepção por algo traumático, enfim, podemos agora aqui dar aqui uma série de analogias, que me criou e ok, eu criei esta analogia até de um gatilho, bem, isso era, agora também era giro, também é um tema engraçado, mas pronto, os gatilhos mentais, não é? A verdade é que tu consegues chegar ao pé da pessoa e quase que parece magia, não é magia de todo, mas tirar aquela compulsão à pessoa e parar imediatamente. Então, se for gerado ao nível do ambiente, imagina que alguém, quando entra num determinado sítio, não é? Gerado por algo, ou por um gatilho, ou por uma situação que lhe foi gerada numa vivência que teve, ela tem a atitude, ou manifesta a atitude de, não é? Tu quase consegues, percebendo isso e fazendo esta hierarquia, não é? Dentro dos níveis neurológicos, tu consegues auxiliar a pessoa quase a tirar aquilo de forma, obviamente usando outras skills, mas outras ferramentas da PNL, tu consegues de facto retirar isso à pessoa e, portanto, é fantástico. Os níveis é o apoio, aquilo que eu considero é que os níveis neurológicos, e nós falámos muito disto, e eu acho que foi por isso também que me desafiaste, embora é aqui um tema que dá, enfim, para falar um pouco de tudo, de ser transversal, sim, acaba, mas eu acho que quando nós podemos, e para quem nos está a ouvir, eu acho que é importante eu pelo menos levar daqui a ideia de, ok, procurem uma pirâmide dos níveis neurológicos, onde cada nível está identificado com o nível de aprendizagem que eu tenho no meu dia-a-dia e na maneira como eu ajo, ou seja, onde eu estou, como eu ajo, porque é que eu faço, ok? Para o quê, ou seja, para quem eu quero ser, para aquilo que eu sou e depois para onde eu quero caminhar, não é? Portanto, o tal para quem mais ou por quem mais, o que seja. Quando eu tenho esta percepção e paro, e faço esta paragem que eu acho que só o facto de estarmos aqui a parar e só a falar disto, eu tenho esta capacidade de entender o meu estadio, percebes? Espera aí, eu não estou a fazer nada disto, então eu não estou nem sequer penso nisto, então se calhar vale a pena pensar, não é? Porque então não está, mas eu ouvi dizer, então mas espera, eu ouvi a parte da comunicação, sim, mas a comunicação, onde é que ela está? Onde é que eu uso a comunicação? E como é que eu giro essa comunicação? Como é que eu crio a comunicação? Não é? Posso dar um exemplo muito simples. Imagina que tu és uma pessoa, sei lá, diz lá uma coisa que tu não sejas. Uma característica que tu não sejas. Eu não sou nada uma pessoa parada, quieta, sabes? Nada, não sou amorfa, não sou. Não sei se isto tem. Pronto, é completamente diferente eu chegar ao pé de ti e dizer-te, Maria, tu és muito amorfa, és muito parada, não é? Eu vou estar a comunicar contigo ao nível da identidade. E se tu sentes que tu não és isso, tu vais sentir um beliscão gigante, né? Tu até vais ficar ofendido com aquilo que eu estou a dizer. E a maneira como nós podemos usar este conhecimento para melhorar essa comunicação é, eu em vez de dizer, Maria, tu és muito amorfa, Eu tu posso és estar a muito gerar quieta, esse comportamento eu vou naquele dizer, momento. Maria, agora estás a ser, estás um bocadinho parada, não é? Vamos pegar nisto, vamos tentar, bora, ou vamos tentar melhorar um bocadinho, fazer um bocadinho mais rápido, um bocadinho mais depressa, não é? E se eu te conseguir dar essa informação com não só uma acusação daquilo que tu és, mas dizer-te que tu estás a ter um comportamento, ou seja, que tu não és aquele comportamento, é outro dos princípios da programação da linguística, né? Aceita a pessoa e transforma o comportamento, não é? Se eu não comunicar contigo a nível de identidade, se eu te disser, olha, que agora estás a fazer isto, podes fazer isto e isto para melhorar, tu vais, a probabilidade de tu aceitares isso de maneira diferente, muito mais positiva, é infinita comparada à possibilidade de tu aceitares isso se eu disser, aliás, Maria, tu és. até inclusive a Maria, a Ana esteve agora aqui bem, está a dizer a Maria parada impossível, é verdade, Ana, não sou, mas há dias que de facto as pessoas também reconhecem que eu estou mais quieta e também estranham, e também leva, é verdade, mas bom, há aqui uma outra questão nisso que falaste que eu acho que é importante também de reter, que é o quê? Se eu também tiver essa capacidade que tu estás a dizer, mesmo em relação ao outro, eu percebo inclusive onde é que ele tem, imagina quando a pessoa vai muito pela linha do eu sou assim, eu sou, uma coisa é eu estar, não é? Outra coisa é eu sou, e nós nesta questão daquilo que é não só a comunicação, mas da forma como eu nivelo
portanto, a aprendizagem em relação ao outro, porque aquilo que os níveis me trazem é a possibilidade de eu nivelar a minha aprendizagem nível a nível, não só para mim, mas também em direção ao outro, não é? Neste caso, no caso do consultor em relação a um cliente ou à própria na equipa, a verdade é que eu também consigo aferir, estando atenta nessa linguagem, ao nível onde é que ele se encontra num determinado conceito, ou até numa determinada crença, ou numa coisa que ele está ali a teimar, por vezes, e que também é preciso respeitar e desconstruir, mas eu não posso ir direto, e portanto, se eu entender aquela situação dele, da pessoa, e se o ouvir, porque na verdade eu acho que, por exemplo, existe uma linguagem também muito própria, tu vais falar nisso, mas que atende os diversos níveis, não é? Na área da venda dos níveis neurológicos, isso é dado e que vocês devem ter este cuidado de facto de os usar. Muitas das vezes não só atender a questão, não é ser, mas eu pego naquela pirâmide e como é que eu faço para, por exemplo, gerar aqui alguma empatia, ou seja, não só na empatia, mas na comunicação, eu tenho ali a pessoa à frente, então, mas eu pego na pirâmide e pego naquilo e como é que vou criar esta ligação e perceber, ou como é que eu faço essa tal classificação. E há perguntas que devem-se ter a estes níveis e que facilmente era giro tu no final fazeres aí depois uma súmula, não é? Que é desde a caracterização do ambiente, da pessoa, ao que faz, porque na esfera do faz está a parte comportamental, como faz, não é? Que era aquilo que tu há bocadinho estavas a dizer, como consegue fazer, ok? O que não consegue também, ok? O que é importante para a pessoa. E tu, quando fazes isto, estás a classificar e estás a gerar esta ligação, a conseguir entender onde é que está o tal. Pode estar o desafio, pode estar o impasse, pode estar a dúvida ou até a dificuldade em que um determinado algo que lhe estás a apresentar não esteja a ir de encontro àquilo que ele quer, ok? Agora, isto tem que ser feito de forma sutil, não deve, claro que é prática e não de forma invasiva, não é? Mas que o que eu acho que é mais importante reter é que nós, pelo menos, saibamos perceber como é que nos comportamos e como é que isso gera alterações e mexe connosco, porque quando eu faço isso em mim, é mais fácil eu depois fazer uma leitura quando estou no meu ambiente de trabalho em que área for. Por isso é que eu há bocado dizia, isto é uma necessidade que não é do imobiliário, isto é uma necessidade comum para quem lida com pessoas, não é? Portanto, é a mesma coisa que nós já o fizemos, não de forma deliberada, às vezes, como tu dizes e bem, já está intuitiva, mas em relação também à relação que criamos, não é? Dentro e fora da formação. Tem a ver com este conceito que nós eu acho que era interessante as pessoas pelo menos terem essa curiosidade de entender como é que numa primeira fase tu realmente passas pelos diversos níveis de aprendizagem e onde é que tu percebes as tuas dificuldades. Porque não adianta tu ires para o lado do outro, fazer uma leitura ou uma análise do outro, se tu não sabes atender em ti primeiro como é que isto funciona. E por isso é que estaria eu a dizer aqui, talvez fosse engraçado, talvez as pessoas do outro lado poderem até criar aqui fazer com os objetivos, seja com apenas uma questão, depois no final, se calhar, digo eu, não sei. Estava a sugerir no final, é engraçado criares mesmo aqui um conceito, já te estou aqui a lançar um desafio, seja num e-book ou numa coisa nesta aprendizagem, sabes? Das pessoas depois terem essa percepção, porque às vezes eu acho que... Eu tive uma ideia interessante, que aproveito para pedir feedback. A semana passada toda a gente me pediu os testes para ver qual era o sistema de apresentação. Esta semana, e aproveitando esse desafio que tu estás a lançar, e porque nós no Practitioner, que é o primeiro nível de certificação internacional, fizemos um exercício que eu acho que ajudou-me a consolidar muito bem esta parte dos níveis neurológicos. Não só para falar do desafio que me lançaste, mas também para responder à pergunta que era, ok, eu tenho aqui a pirâmide, como é que eu interligo isto? Como é que eu percebo? O exercício do Practitioner era, tínhamos uma lista de frases, não é? E em cada frase tínhamos que pôr à frente qual é que era o nível neurológico dessa situação.
E eu acho que vou aproveitar isto, ainda não percebi muito bem se vou fazer uma sessão individual para cada tema ou se vou juntar alguns temas na mesma sessão, mas acho que vou fazer uma coisa tipo em Zoom, Sim, eu acho que era giro, mas online, queria depois dar também algo. trabalhar para quem quiser trabalhar estes temas, para descobrir qual é que é Sim, o sistema de aliás, representação, para podermos eu fazer acho que era este giro. exercício dos Sim, porque amigos tu, meus. porquê? Porque tu depois aqui vais dar, porque repara, imagina, o Miguel ao falar das crianças, ele vai dar aqui um apoio gigante em relação à identificação dentro do nível, dentro daquele nível, porque nós até podemos dizer aqui, ok, criança é, mas se a pessoa não entender bem como é que ela faz a leitura de uma determinada coisa que ela acreditou, que nem sabe de onde vem, e que continua ali enraizada, e muitas vezes nem é dela, e o Miguel acho que pode, ele vai de certeza desconstruir isto, que eu, ui, meu Deus, portanto, repara, mas da mesma forma que a seguir, quando fores para a parte dos valores, o Vitor também, pronto, meu Deus, já. E repara, eu acho que era giro a pessoa no final, porque a pessoa está-nos aqui a ouvir, ok, e é interessante, e eu acho que cria aqui, eu costumo brincar, isto vira quase magia nas mãos de quem o usa. Mas isto não tem magia, tem trabalho e tem muita percepção e trabalho de escrita ok, de tu deixa-me lá perceber como é que eu estou e mais, e isto vai mudando. Aquilo que é hoje, num contexto com a vivência e mudando de ambiente, tendo um comportamento, seja em função de algo que tu procures, na verdade é que tu também isso vai mudando. Portanto, acho que era giríssimo que as pessoas pudessem ter essa percepção de forma clara, depois com as ferramentas, eu acho que era giro tu poderes criar aqui essa analogia, portanto, olha, lance disso, porquê? Porque são temas um bocadinho técnicos, por um lado, não é? E que às vezes as pessoas ouvem e muitas das vezes não entendem, espera, está bem, mas isso faz sentido, mas como é que eu agora na prática vou sair daqui, não é? Vou para casa que estou sozinha e como é que eu pego nisto, ou vou para a empresa, ou vou e como é que eu posso agora na prática, e nós dissemos, ok, é pegar na pirâmide, mas para nós se calhar é mais óbvio que já o fazemos de uma forma, portanto, que eu uso muito isto, quer dizer, não tenho lá a pirâmide, não é? Mas eu estou sempre a perceber dentro de como é que aquela pessoa está, como é que tipo de sistema, como tu falavas há pouco, a linguagem, e por aí vai. Mas isto já está um bocadinho enraizado, então eu acho que para quem está a ouvir-nos, portanto, enfim, que está a ter, não direi, pode não ser até o início, pode já fazer isto, mas se calhar nunca parou até para pensar nisto, de forma prática, eu acho que era giro, É o eu mais acho que era provável, giro ter esta percepção. porque a PNL acaba por ser Sim. aquilo que nós já fazemos todos os dias, não é? Saber da parte teórica só faz com que a gente tenha consciência Olha, do que é que estamos a fazer. E quando ganhamos a consciência, acabas por gerar transformação sim, depois, não é? A Ana e dizia a Ana Moita de Matos que pá, eu já acabei o practitioner, salvo erro, foi na altura da Covid, portanto, se calhar em 2000 olha, já fiz o foi 2020 practitioner que eu 3 tinha vezes. acabado de nascer. Imagina, eu fiz porque eu o primeiro fiz bem no Brasil e depois fiz cá em Portugal 2 vezes. É assim, porque eu acredito que o practitioner é como ele diz mesmo, não é? Ele é para praticar, ele dá-te conteúdos para tu praticares a arte ou não é arte, isto não é? Portanto, da programação neurolinguística. E quando tu pegas nas ferramentas e consegues colocá-las em grupo, nós trabalhámos muito em grupos também, não era? Que era a nossa vivência, que era agora, ok, e depois aplicávamos aquilo em cada um de nós na percepção do nosso dia-a-dia, nas vivências, através das partilhas. Eu às vezes pego nisto, sabes como é que eu costumo, uma das coisas que eu faço muito, é muito com as minhas filhas, nos desafios não só que tenho com elas, mas também na aplicação. Imagina quando eu lhe gero, eu tenho muito hábito de lhe gerar às vezes a necessidade, olha, vamos aqui desafiar-nos para fazer para os objetivos, não é? Trabalharem muito para objetivos, para terem esta noção e fazê-lo de forma consciente. E automaticamente eu começo aqui a gerar uma série de condicionantes e de perguntas para que elas possam lá chegar. Eu não estou a dizer que isto, olha, isto é que os níveis neurológicos, isto é que não. Não, mas eu acho que é importante quando nós realmente queremos ter a percepção, porque às vezes as pessoas não atendem que a programação neurolinguística realmente tem este poder, porque as pessoas não entendem de facto o que é que está por trás disto. Quando nós paramos para pensar e realmente percebemos que por trás destas ferramentas está o formato da maneira como eu analiso o outro, como eu primeiro me vejo,
como eu me analiso, como eu me coloco, para depois então analisar o outro, e isto desmistifica muito as coisas, não é? Às vezes as pessoas dizem, mas o que é que eu vim aqui? Pois não, a pessoa está à espera se calhar da pílula mágica, também não existe. Já agora também podias fazer uma live sobre isso. No imobiliário era capaz, também há malta que acha, né? Mas não vai acontecer. Não, é à procura da solução rápida para Sim. resolver todos os problemas e estão a perder tempo e não perceberam o que têm que fazer, é aquilo que sabem que tem que Mas ser ouve, feito. tu tens, mas sabes uma coisa, a PNL também tens isso. Eu, por exemplo, eu não sei no teu practitioner, porque às vezes os nomes mudam, mas eu aprendi dinâmicas, como por exemplo a reestruturação em 6 passos e outras afins, não é? Que lhe davam nomes, não é? Que tu conseguias, eu vou-te dizer, eu vou fazer aqui uma partilha que eu deixei de fumar, assim, de um dia para o outro, na hora, aliás, não foi de um dia para o outro, foi na hora, uma das vezes foi através de uma dinâmica dessas dentro do practitioner. Então, mas para isso, mas espera, só que as pessoas, sabes qual é? Só que eu primeiro tive que entender porque é que eu fumava, o que é que me levou a fumar e qual era o meu nível. Ou seja, onde é que eu tinha colocado, arrumado esta questão também do tabaco. E tu, para fazer isto, também precisas ter esse trabalho. E às vezes as pessoas dizem, isso comigo não funciona. Sabes porquê? Porque as pessoas não querem, de facto, também ter o trabalho de entender e de fazer. Sim. Eles É queriam pela tirar um mágica. vermelhozinho É. e resolver. E, portanto, eu acredito que os níveis neurológicos, na realidade, dão resposta eles arrumam. Eu acho que arrumam um bocadinho toda esta componente de análise, de eu me analisar, de perceber onde é que me encontro, como é que me encontro, qual é o meu estado, qual é o nível em que me encontro, mediante um determinado obstáculo. Por exemplo, eu tenho aqui pessoas, eu vi aqui, eu agora vou vendo, estão pessoas aqui a entrar, e eu identifico pessoas que conheço, não é? E às vezes eu olho para a pessoa e digo, esta pessoa está a ter aqui este desafio, não é? Que foi-me percepcionado não só por aquilo que eu percepcionei, mas por aquilo que ela já me comunicou e já me traduziu para as perguntas que eu faço, ok? E como é que eu agora tiro ou ajudo a pessoa a sair dali? Ela tem que entender isto, ela tem que perceber, porque sabes uma coisa, eu tenho percebido isso, quando nós entramos, e nem digo só na questão da terapia, mas mais na parte imersiva, se tu deres à pessoa uma espécie de comando ou de deres a tua opinião, tu estás a entrar na fase do achismo, que é a tua percepção mediante o desafio dela, ok? Eu lembro, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e com o Miguel. Foi coisa boa. O Miguel, há 4 anos, quando a gente começou, quando eu Ele fiz a tinha seguir ao básico, aquela. na altura que Sim, sim. iniciámos a partir, o Miguel, nessa altura, estávamos a falar sobre ser mais produtivo, sobre ter mais tempo para fazer as coisas, né? Eu hoje tenho um entendimento muito claro. Nós, se dormirmos um número relativamente decente de horas, temos 1000 minutos por dia. E começamos todos os dias com mais 1000 minutos e depois temos que saber bem escolher o que é que fazemos com cada um deles. Mas já há uns anos atrás, o Miguel estava-me a sugerir, perguntou-me como é que era o meu dia, eu fiz tipo um time audit do meu dia, né? Desta hora a esta hora faço isto, esta hora a esta hora faço isto, esta hora a esta hora faço isto. E ele perguntou-me, então mas tu queres fazer, na altura, não me lembro sinceramente o que era, mas ele perguntou-me, mas tu queres fazer isso? E eu, quero. Então olha, não podes, o dia tem um tempo finito, né? Se queres meter mais coisas, tens que tirar mais coisas. O tempo, aquilo que vais meter tem que ocupar o tempo de alguma coisa que tu fazes. Né? E na altura eu cheguei à conclusão que se calhar podia tirar um bocadinho do tempo que eu dormia. E depois chegámos a uma altura de coisa, ok, vou acordar mais cedo, vou fazer para fazer isto, isto e isto. E depois ele perguntou-me, então, não sei, na semana a seguir, perguntou-me, então como é que foi a semana? Coisa e disse, Miguel, espetacular, de segunda a sexta foi coisa. Ele perguntou-me, até porque é que no fim de semana não acordaste mais cedo? Os dias não contam. E eu pensei, ao domingo até Deus Nosso Senhor descansou. Tenho direito a acordar mais tarde ao domingo. E sabes o que é que o Miguel fez? O Miguel fez uma coisa que é das coisas que eu mais aprecio nele. O Miguel disse-me, sim, muito bem. E a conversa mudou. Nunca mais falámos sobre esse assunto. Há uns meses atrás, ou há um ano e pouco atrás, é que eu percebi. O Miguel disse-me as coisas de uma maneira em que eu sozinho percebi que o domingo também é um dia como os outros. Né? Eu sozinho percebi que as minhas horas de domingo valiam tanto como as minhas horas dos outros dias, ou mais, porque é um dia que eu normalmente passo com a família. E tenho a noção perfeitamente que se ele me dissesse, olha, mas ao domingo também tens que acordar mais cedo. É a tua opinião. Dizer, tenho que acordar mais cedo porque não é?
esta que estás a dizer. E então, aquilo que eu aprendi acima de tudo com o Miguel durante o curso foi a subtileza como tu dizes as coisas, como tu percebes aquilo que as pessoas estão a dizer e como respondes. O que tu deves é conseguir fazer com que a pessoa gere mudança sem seres tu a dizer. Eu Porque se fores tu a dizer é Eu vou-te dizer, eu às vezes sou invasiva e tu sabes. Só que escolho a forma, isto agora vai-nos levar até para outros, não só a comunicação e a linguagem, mas para depois também levar a que tu, eu às vezes estou a falar para ali, mas na realidade quem está a receber a informação está do outro lado da sala, não é? E isso há outros mecanismos, isso é outra conversa. Mas deixa-me já agora muito. Sim, deixa-me só muito. Sabes que uma das coisas. Eu construí uma crença. Eu vou-te dizer, eu usei uma vez um exercício destes, que curiosamente não foi com o Miguel, poderia ter sido, não é? Mas eu usei os níveis neurológicos para construir uma crença dentro de mim. E uma crença que eu precisava para alavancar algo que de alguma forma me levava a um estadio que eu queria estar e que eu sabia que tinha os recursos dentro de mim para o fazer. E tem a ver com a minha parte mais criativa e a questão da consultoria. E que hoje brincam e dizem assim, como é que tu sabes que vais para uma reunião, ainda hoje falei sobre isto, como é que tu sabes que vais para uma reunião e vais ter ideias, não é? Porque as ideias, isto é... E eu construí essa crença através de restabelecer, ou seja, eu restabeleci através dos níveis, não só o ambiente em que eu criei essa crença, que eu precisei de a criar, não é? Eu tive que ir a um determinado ambiente, gerar um comportamento, não é? Para depois seguir até à crença, e eu instalei de tal maneira uma crença em mim, Daniela, que eu hoje vou para que reunião vá, ok? E eu tenho sempre, eu tenho esta crença instalada em mim, percebes? E nós podemos fazer isto, malta. O que eu vos quero dizer, a mensagem que vos quero deixar é que nós podemos, de facto, criar soluções em nós, de recursos que temos dentro de nós e que não estamos a usar. Porque o facto de eu ter feito tem a ver com esta questão. E esta percepção, não só daquilo que se chama dos níveis neurológicos, é um termo técnico, mas que na prática, qualquer pessoa, obviamente, qualquer pessoa desde depois, atenção, as pessoas também não podem, querer numa live, conseguir ter pelo menos a sensibilidade de que há formatos e formas de o fazer, ok? E procurar ajuda e procurar quem sabe, não é? E quem o faz, para o conseguir, porque é possível e seja mesmo, portanto, nesta área, e nós, obviamente que são pessoas, não é? E por isso é que também me convidaste, seja consultor imobiliário, seja... é importante que nós saibamos muito, portanto, analisar ou perceber, percepcionar, não é? Tudo isto, porque isto é um mundo, nós agora passávamos aqui o resto da noite e podíamos chamar todos e estar aqui numa conversa à roda da feira, não é? Mas bom. Sim. Olha, felizmente já fizemos 1 hora. Eu gostava agora de resumir só isto que nós falámos aqui. Sim. Voltando a dizer a pirâmide e o que é que representa cada nível. E a seguir vou-te fazer só uma pergunta muito direta que posso dizê-la já enquanto eu vou resumir a pirâmide para tu ficares a pensar na resposta. A pergunta é simples, se tivesses que dar um conselho, só um conselho, se tivesses que resumir tudo isto que nós estivemos a falar até agora, se tivesses que dar só um conselho sobre este tema a alguém, o que é que tu davas? Só voltar a dizer que a pirâmide, só para ver se vocês que estão a ver têm conseguido acompanhar, porque nós estamos a falar muito de coisas que para nós já são naturais, não conhecendo pode ser um bocadinho mais difícil de acompanhar. A pirâmide de Robert Dills sobre os níveis neurológicos diz-nos que nós vamos estar divididos em vários patamares. Na base desse patamar está o mundo exterior, que é aquilo que nos acontece, como é que nós reagimos, com quem é que nós estamos. Acima desse nível está o nosso comportamento, que diz respeito àquilo que nós fazemos em cada situação. Acima desse são as nossas habilidades e capacidades, que é como é que eu faço aquilo que faço, o que é que eu sou capaz de fazer ou o que é que eu não sou capaz de fazer. E estes são os 3 primeiros níveis da pirâmide, que são os níveis mais conscientes. Nos 3 níveis de cima, que são os níveis mais inconscientes,
temos acima das habilidades e das capacidades, os valores, as convicções, as crenças, as normas, que nos diz basicamente porque é que fazemos as coisas, qual é que é a importância que elas têm para nós. Acima desse temos a identidade, que é quem sou eu, o que é que eu sou, que características é que me definem. E por último temos, há quem chame muitas coisas. Eu no curso dei isto como missão, há quem chame propósito, há quem chame legado, há quem chame coisas mais espirituais, mas no fundo é isso. E a ideia base que eu vos queria deixar, se quiserem pesquisar mais sobre este assunto ou se quiserem aprender um bocadinho mais sobre isto, é de baixo para cima. Aliás, a solução de um problema ou de um conflito nunca está no nível onde se gera o problema, está sempre no nível acima. De baixo para cima os níveis influenciam-se, mas isto também é verdade de cima para baixo. No nível inferior nós conseguimos gerar mudança no nível superior e no nível superior todos os níveis para baixo são influenciados e gera-se transformação em todos os níveis. Portanto, acho que no fundo resumi um bocadinho o que é isto. Eu tenho, mas antes de vou ser só, eu acho que seria interessante naquilo que tu disseste que a pessoa pudesse identificar, quem nos está a ouvir, imagina que alguém quer fazer uma mudança que seja, não importa, e que ela possa identificar, ok, que qual é o nível, qual é o nível que ela precisa na vida, ok, onde ela deseja alterar ou fazer essa mudança, ok, e a partir do momento em que ela gera e identifica, ela vai identificar uma série de ações, não é, que pode fazer. E automaticamente, como tu disseste, não é? Abaixo desse nível, se for no nível acima, ela gera automaticamente. E nisto vai para aquilo que eu agora te vou sugerir, que é, muitas das pessoas falam de algo hoje que tem a ver com procrastinação e que tem a ver com uma área de comportamento, mas que na verdade ela não se gera aí. E eu gostava, era aqui que muita gente me questiona mesmo sobre a procrastinação, como é que eu paro, como é que eu mudo isso, como é que eu quero-me parar de procrastinar. E é a doença do século. Regra, a procrastinação não é gerada no nível do comportamento. Todos nós, como não, Maria? Então, mas se eu não faço, estou a procrastinar. Não. O grande desafio é que ela é gerada, regra, no medo, que é acima, pode ser gerada numa crença ou na falta de conhecimento por algo que eu não estou a saber fazer. E como eu não sei fazer, eu não estou a falar daquela procrastinação de coisas básicas, agora de procrastinação de algo que eu quero tanto, que eu sei que vai mudar a minha vida, não é? Então, regra está em algo que eu ainda não sei fazer e por isso eu fico com medo, o medo da avaliação, o medo de não ser capaz e que me paralisa. Portanto, sugestão, criem algo que vos tire da vossa... Façam algo que seja completamente fora daquilo que é o vosso habitual, diário, ok? E vocês garantidamente vão gerar duas coisas. Quando eu faço algo, imagina, eu não ando de bicicleta há mais de 20 anos. Eu comprei uma bicicleta, já me disseram que com a bicicleta vem 3 ou 4 quedas, estou com medo, verdade, já sei que vou um dia destes aparecer marcada, mas olha, isto vai-me fazer duas coisas, vê lá tu bem, isto vai-me mudar a crença do medo que eu já não sei andar de bicicleta, automaticamente para baixo isto vai-me criar uma habilidade, mudar um comportamento e os ambientes. Ou seja, a sugestão que eu vos deixo é esta, criem uma mudança em algo para saírem daquilo que é a vossa normalidade diária, nem que seja tomar banho frio todos os dias, já vai, e que automaticamente isso vai gerar algo diferente, para estarem atentos, francamente, criem desconforto. Quando a cadeira está quente, já é a zona de conforto. É só isto. E, portanto, a seguir procurem, porque eu dei este exemplo, obviamente, da bicicleta, agora só para puxar também aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas é isso que eu te estou a dizer, eu não faço ideia, porque eu já não ando de bicicleta, eu agora pareço mais normal, portanto ninguém, e toda a gente me pergunta, mas vais andar de bicicleta? Pronto, calma, eu agora ainda só estou a andar de bicicleta lá na garagem. Portanto, tenho aqui o José Machado, meu querido. Aliás, um dia destes temos que ir dar uma volta, porque ele anda sempre a pôr fotos a meter nojo, que vai andar de bicicleta para a beira do mar, que é isso que eu quero, mas eu se fosse para lá, então reparem, automaticamente eu sei onde é que está e isso vai mudar todo o resto, e já está a mudar. Malta, e se nós só geramos crescimento em nós, quando nós nos colocamos no desconforto. Não é no conforto que nós crescemos, malta, esqueçam lá isso. E, portanto, identifiquem o que querem mudar e façam
e mudem, criem uma mudança nesse nível, porque vocês não vão alavancar só de mudança naquele nível, vocês vão alavancar para baixo, ou se o gerarem a nível de uma identidade, vocês estão automaticamente a gerar ali alterações por aí abaixo. E pronto, é isto, é este. Não sei se fui clara, mas acho que sim, fui direta. Clara não, porque podem haver muitos. Fui direta, para quem for mais auditivo e tal. Tenho aqui uma linguagem mais... Eu também gostava só de deixar aqui uma dica importante e que a mim me ajudou a fazer algumas mudanças na minha maneira de trabalhar nesta área, que é, sempre que nós nos depararmos, sempre que vocês se deparem com alguma situação do vosso dia-a-dia em que digam assim, pá, eu não sou capaz de fazer isto, eu não consigo fazer isto. Pá, sentem-se um bocadinho, parem e percebam, usem esta informação, peçam uma pirâmide dos níveis neurológicos, eu mando, percebam, peçam-me ajuda que eu ajudo, percebam porque é que não são capazes de o fazer. Onde é que está esse bloqueio, onde é que está esse conflito, onde é que está esse problema. E a partir daí, identifiquem esse patamar, esse nível, e tentem encontrar uma solução no nível acima. Porque isso é garantido, é 99,9% de garantia Procrastinação não é que vos vai ajudar comportamento. Aliás, e para rematar, foi aquilo que tu disse, procrastinação, malta, não é comportamento, é falta de conhecimento. Por isso vai ao nível acima, reconhece o que é que te falta para tu teres a coragem e bora lá, raios-me apartam se eu não consigo. Pronto, é isto. Muito obrigado a todos por Beijinho a terem todos, ouvido. tenho aqui Maria, muita gente obrigado. conhecida também, olha, um grande beijinho. Nós é um até já pequenino e quem está aí também desse lado é um até já. Obrigadíssimo por teres aceito este desafio e por Um beijo que era teres das partilhado esta alternativas, já hora agora também só comigo. para saberes, mas pronto, está bem. Não, foste convidado em direto, mas podias dizer que não, ficava mal. Não, e com muitas testemunhas lá do outro lado da câmara, mas pronto. Pronto, então, isso, eu é que soube escolher a maneira, pus-me numa situação em que não pudeste dizer que não. Um privilégio, Daniel. Parabéns, Então, parabéns. Por tudo aquilo que vieste partilhar connosco. Eu acho que são informações que podem ser muito úteis se nós as escolhermos usar, porque acaba por ser isso que faz a diferença, nós escolhermos usar aquilo que aprendemos ou não escolhermos usar aquilo que aprendemos. E portanto, pronto, para a semana estamos cá outra vez na quarta-feira, outra vez às 9h12. Estamos cá com a Ana Rita Ela de está Matos, que é a aqui, diretora ela da está aqui, olha, está cá a Flora, está a Patrícia e a Melanie, há bocado vi. Bem, nós temos isto até, nós devemos dizer adeus a esta gente toda, que é uma pena as pessoas. Um beijinho grande para vocês, que estão desse lado e que também seguem o Daniel, e ele merece, faz um trabalho muito interessante nesta área. Obrigado por me seguirem, se ainda não me seguem, por Sim, favor. tens aqui pessoas que são minhas amigas, vão lá, faz favor, Melanie, Daniel Batista, que ela não teve, ok? Um beijinho. Quem não segue Sim, é verdade. Maria Forte, é a verdade. página dela, porque qualquer um de nós acaba por partilhar coisas no dia a dia que podem ser, coisa que não seja entretém para os outros, né? Já passam tempo a ver vídeos na internet que são os nossos. A partir daí, pronto, gostava de dizer que se acharam que isto pode ser útil para vocês, que o usem, que o ouçam. Se tiverem dúvidas, eu estou disponível e penso que a Maria também não se importa. Mandem mensagem. Aliás, se houver alguma coisa que tenhamos dito e que de alguma forma, no óbvio, não tenhamos chegado àquilo que é a vossa percepção ou a vossa necessidade, por favor, enviem. E, portanto, aliás, tenho aqui a Neide também, um beijinho para a Neide, que ainda está, olha, do Brasil, está-nos a ouvir do Brasil. É isso, pronto, e partilhem. Sim, só assim também chegamos, é verdade. Vale a pena pelo trabalho que se tem, e o Daniel sigam, porque é importante. Olha, a Melanie já está a dizer, é isso mesmo. Eu acho que quando nós fazemos estas partidas, também acabamos por levar algumas respostas às pessoas de uma forma simples, clara, porque é mesmo isso, é nós termos esta percepção. Sim. Nós acabamos por falar de coisas muito gerais, né? E é natural que hajam pessoas que se identifiquem, é natural que hajam pessoas que tenham imediatamente pensado numa pessoa que isso se puder aplicar, não é? E nesses casos, partilhem com essa pessoa. Verdade. Nós depois estamos cá para nos ajudar. Mais uma vez, boa noite. Obrigado. Beijinho para ti, Daniela. De coração.
Boa noite. Tchau, Maria, boa noite. Ah, Eu vou ok, dar para a combinado. próxima. Beijinho. Até já.